Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e vamos começar com muita felicidade os nossos 30 dias de exame de ordem, nossa contagem regressiva para o exame de ordem. E a gente vai falar sobre algumas questões que vêm chegando até mim e pode muito te ajudar nesse momento. Por quê? Porque esse momento do 30 dias, ele é crucial. Ele é crucial por quê? Porque você precisa realmente decidir, bater o martelo, se você vai em frente nos seus estudos e na sua prova, ou se você vai recuar. Gente, agora não dá para ficar com um pé em cada canoa. Ou você vai para a canoa que ruma para nossa prova, tá lá na direção, ou você vai ficar no mais ou menos, e quem fica com o pé em duas canoas não tem equilíbrio algum, né? Antes dele decidir bater o martelo, ele já tá arrumando um monte de desculpa para não ir. Então, nessa reflexão do dia que fazemos hoje, 30 dias antes da prova, primeira pergunta é: você vai enfrentar esse desafio? Você está certo de enfrentar esse desafio? O que eu tenho para dizer para você? Se você está certo, a gente precisa criar esse hábito, que não é só um hábito, mas um vício de respirar o exame de ordem, de realmente respirar toda essa atmosfera, impedindo ou deixando com que influências externas sejam menores. Então veja, hoje é dia de arrumar a casa. O que eu ouço dos alunos, né? Que eu venho falando por conta do treinamento. Professora, eu estou num curso preparatório, mas eu estou atrasado, atrasada. Estou desorganizado, desorganizada. Antes de começar uma nova etapa, eu preciso colocar em dia. Então eu tenho uma coisa para te dizer. Vamos arrumar a casa dos estudos? Vamos olhar o que está faltando para você fazer, para entrar, né, no eixo, para você entrar no trilho da sua aprovação? Porque quanto mais você não avança ou se desorganiza, mais acumulado vai ficando. É como uma bola de neve. Eu deixo um pouquinho para trás, depois deixo mais um pouquinho, depois deixo mais um pouquinho e a bola de neve vai ficando gigante. Então, existem alguns subterfúgios que eu posso fazer. Como, por exemplo, já me relataram, né? Atraso em videoaulas ou videoaulas muito longas. Veja, a videoaula é longa, mas ninguém disse que você precisa assistir ela no modo normal. Você pode assistir ela no modo mais acelerado. Também, de acordo com a sua organização, você não precisa necessariamente ir do começo ao fim. Você pode colocar ela em pedaços, em blocos. Nosso cérebro trabalha muito bem durante 50 minutos, depois ele começa a ficar lento. Então, que tal, de repente, você fixar esse bloco de 50 minutos? Se a aula tem mais de 50 minutos, ou 2 vezes 50 minutos, você vai quebrando ela. Só que assistir videoaula não é só olhar e escutar. Eu preciso anotar. Por quê? Porque eu preciso revisar. E aí esse é o segundo ponto que os alunos mais dizem para mim. Professora, eu estou indo para frente, mas eu não reviso nada. Vou para frente e não reviso nada. É a revisão, primeiro, que vai fazer você sedimentar a matéria no seu cérebro, entender a matéria no seu cérebro. E ela vai ser responsável por você usar esse material de escrito, né, que você fez, você produziu, precisa de ação, para fazer revisão. Não vai dar para você revisar a aula que você já me disse que é muito comprida. Então, assistir videoaula, tenho as minhas anotações. E depois reviso só as minhas anotações com letra de lei seca. Lembrando que usar letra de lei seca é essencial. Terceiro ponto, alunos não abrem o vademecum. Eles não leem a lei seca junto com o professor. Olha que loucura, gente. A gente vê uma aula de um professor que fala sobre a letra de lei e não lê a lei. Não é uma coisa insana? Então, quarto ponto, do que você está
fugindo? Do que você está fugindo até agora? Porque se hoje é o momento de decisão, a gente precisa pensar nisso. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que lá na sua plataforma existe simulado para quê? Para ficar lá sem ser feito? Sério? E aí vem a pergunta, né? A questão que eu vou repetir mais um dia, porque apesar da gente estar começando hoje o nosso 30 dias, a gente vem fazendo vídeos anteriores, então se você quer ver, vá lá no YouTube Professora Gisele Lenzi. E eu te pergunto, eu te peço o mínimo. Então, um exemplo é, eu peço que o aluno faça no mínimo 3 provas da OAB anteriores. Feitura de prova em 1 hora cada prova. Distribua as questões e matérias, porque na prova da OAB não está dividida. Indique quantas questões de cada matéria tem e quantas ela acertou. E, por fim, corrija. As que errou, busque a justificativa no Vademécum. Parece difícil, né? Sim, é difícil. É difícil se você nunca faz isso. É difícil se você nunca abriu uma prova da OAB. É difícil se você não tem essas informações que eu tô te dando. Agora, tornar o difícil fácil é começar a fazer. Porque se você começa, fica fácil. Se você começa, você vai super seguro para a prova da OAB, para o dia. Porque você vai pegar a sua prova, já sabe a localização das coisas, já sabe o mapa, já sabe por onde vai começar, já sabe as matérias que você vai melhor, desempenha bem, que é as que você tem que começar para pontuar o suficiente. Agora, se você não faz esse pequeno ponto, não dá. Então, eu falei com vários alunos aqui, ontem, né, principalmente essa semana, que para começar um treinamento bem, isso é o mínimo. Se você não pega 3 provas anteriores da OAB e faz isso, esse estudo de prova, esse estudo com prova efetivo, imprime a prova, faz a prova, passa o gabarito, separa as questões, quanto você acertou de cada uma e corrige as erradas, você não está seguro de fazer a sua prova da OAB. Você não está seguro de ir para frente. Desculpa, é o mínimo. Veja, se eu vou fazer uma prova e eu tenho tempo de estudar para isso, como é que eu não vou fazer essa prova em treinamento? Não faz o menor sentido isso. É como se eu quisesse nadar sem pular na água. Então eu quero nadar, mas pular na água eu não quero. Então esse é o ponto mais importante para mim. Eu venho batendo nisso sempre, desde que a Gisele existe. Precisa fazer prova. No mínimo 3 provas por semana. Nada vai mudar. A gente precisa aproveitar essas primeiras semanas para fazer prova. É a prova que vai dar o diagnóstico de como você está. Eu quero que você enfrente. Eu sempre conto os meus pontos pessoais, né? Algumas pessoas vão se identificar comigo. É como quando eu vou na nutricionista me pesar, porque eu sou gordinha, né? Nossa, fico com medo. E aí, quando eu não faço a lição de casa da minha dieta, eu não quero ir. Eu não quero ver a balança na minha frente. E vocês não fazerem prova é exatamente a mesma coisa. Em treinamento é muito engraçado que quando a gente vai falar com o aluno e ele não fez a lição de casa daquela semana, ele começa a arrumar um monte de desculpa para não conversar comigo. E eu sei o que é. Eu entendo. Mas será que não é melhor ver a verdade, enxergar a vida como ela é, como você está, para você poder melhorar, do que viver em ilusão? Porque viver em ilusão vai ter um preço. O preço da decepção. E viver de forma clara também tem um preço, do enfrentamento, que dói, mas depois ele é positivo, porque ele te coloca para frente. Então agora chegamos na hora da decisão da virada. Da virada. Vamos ou não vamos fazer essa prova da OAB? Vamos com firmeza ou não vamos? Vamos mudar de atitude? Então, você que nunca fez prova ou quase não fez ou mal faz simulado,
Simulado direito. Não é simulado que você fica respondendo questãozinha e não tem como voltar para ver o erro. Não está impresso. Se eu vou fazer a prova no papel, eu preciso fazer simulado no papel. Quando alguém vai para a Olimpíada correr, ele treina naquele chão específico que vai ser a competição final, ou num chão pior. E aqui é a mesma coisa. Se a prova ainda é papel, vamos treinar no papel. Vamos saber como ela é, qual é a cara dela. Eu não posso ter surpresa. Então, ponto final aqui. Eu coloquei um post esses tempos falando sobre os nossos medos, né? Aquelas vozinhas que a gente ouve de não vai dar certo, será mesmo que você vai passar? Será que vai acontecer de novo alguma coisa ruim? E eu tenho que te dizer uma coisa. Você só vai abafar essas vozes ruins, né, que vem na sua mente. Você só vai abafar até as vozes externas de outras pessoas. Que essas vozes que não acreditam em você, né, que não aprovam o que você faz, elas só vão ficar bem pequenininhas ou, assim, inaudíveis. Se você tiver segurança. E a gente só ganha segurança fazendo o que tem que ser feito. E o que a gente tem que fazer é estudar e fazer prova. Lembrando, estudar é ler, grifar, fazer mapa mental, revisar. Ler, grifar, fazer mapa mental, revisar. Esse ler pode ser um livro que você optou, um resumo, que é muito bom, eu gosto muito, é o famoso clássico bunda na cadeira. Ou então a sua videoaula, se assim você desejar, né? Você precisa ver o que você absorve mais. Eu, por exemplo, Gisele, absorvo muito mais lendo, porque a minha atenção é muito mais focada do que assistindo videoaula. Mas você precisa ver o que é melhor para você. Afinal de contas, às vezes a aula não é só pela matéria, mas é pelo ânimo daquele professor, pela admiração daquele professor que você tá vendo, né? Você se sente parte de um grupo, você se sente parte de uma tribo, você sente que você pertence a algo. Mas você pertence aos estudantes da OAB que vão passar na prova, certo? Então, gente, hoje, nesse nosso dia, contagem regressiva 30 dias para a OAB, precisamos tomar decisões, né? Tem uma frase que fala, o que você faz para ser feliz? Toma decisões. Vamos tomar decisões. Também, por último, outra coisa para dizer, né? Esse meu pequeno pedido que eu vou repetir de novo, fazer 3 provas da OAB e todo o exercício que eu já falei no vídeo, se você não ouviu, volte, porque é um exercício longo e ele só vai ganhar velocidade se você se exercitar, se você fizer muitas vezes. É assim, aprendizado é desse jeito. As pessoas falam, Pro, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Tem uma coisa para te contar, quanto mais próximo da prova da OAB, mais coisas vão acontecer, tá? Eu quero que você tenha consciência, não seja pego de surpresa, porque se você ainda não entendeu como a nossa vida funciona, eu tô te falando. Quanto mais prova, mais próximo da prova, mais coisas vão acontecer, inacreditáveis, para te tirar o foco. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você faça essas provas. E eu dei um prazo para as pessoas, dei 2 dias. Eu quero ver essa prova. Eu quero ver essa prova feita no papel. Eu quero foto dessa prova. Eu quero a foto, o que você riscou. Eu quero que você me mostre. Veja algum canal para me mostrar isso. Para depois a gente seguir para um próximo passo. Eu quero que você me mostre que você quer. Lembrando que estudo sem ação é ilusão. Tá bom, gente? Então, vamos pra frente? Vamos fazer uma nova história? Vamos apagar as coisas do passado? Virar a página. Que o que já aconteceu e não te fez feliz, ou te entristeceu, ou te decepcionou, seja só uma cicatriz, uma parte da sua história. E nós temos tantas cicatrizes, não é mesmo, gente? Faz parte da vida, do crescimento. Então, a gente agora vai para uma nova etapa. Essa é uma nova etapa. 30 dias dá para estudar para a prova de primeira fase? Com certeza dá, tá?
Mas precisamos de prioridade, precisamos de dedicação, precisamos fazer o mínimo. E eu fico por aqui. Peço que você se inscreva no meu canal do YouTube, Professora Gisele Lenze, e também nos canais do Instagram, para que a gente possa sempre estar em contato, tá bom? E quem ainda tem interesse na nossa mentoria, me manda um direct lá pelo Instagram para que a gente possa conversar. Porque o meu primeiro ponto é assim, ó. Eu preciso de comprometimento. Não se faz mentoria sozinho. É uma simbiose, um acompanhamento, companheirismo. Agora, se nem fazer 3 míseras provas você faz, não dá. Não dá, porque aí é querer puxar a pedra. Uma pedra que não quer ser lapidada, quer ficar durona lá. É um esforço que não vale a pena, nem para mim, nem para você. Porque a gente tem que tomar a decisão. E é de decisão que a vida vai. Um beijo, gente. Tchau, tchau.